Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Um bom início de semana para todos, esse é mais um vídeo meu aí na internet, desejo um bom início de semana, uma boa segunda-feira. Bom, já vou declarando aqui, já vou deixando claro que o intuito desse vídeo não é pôr dúvida na fé de ninguém, tá? Não estou aqui para acabar com a fé, nem para pregar uma espécie de descrença em ninguém, tá? Sempre tem que deixar isso claro para que eu não seja confundido e mal interpretado pelo público. E dizer que o que eu estou passando aqui é apenas informação. Você pega a informação que eu estou passando e você faz com ela o que você quiser. Faça o que você bem entender com essas informações aqui que eu estou apresentando, porém eu só estou apresentando informações na qual todo mundo pode ter acesso. Então veja bem, olha só o conteúdo aqui que eu vou passar, ele é muito interessante e sugestivo. Veja bem, o Deus bíblico pode ser uma fusão de vários deuses pagãos. Interessante isso aqui porque nem todo mundo tem conhecimento acerca disso, né? Nem todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? Nem todo mundo já teve acesso a esse tipo de material e conhecimento. Mas vamos lá. Bom, a personalidade e os atributos de Javé, né, que é o nome, né, que é atribuído ao Deus bíblico, a personalidade e os atributos desse Deus são compartilhados com outras divindades do Oriente. Pesquisadores revelam que Javé, quando eu falar Javé, vocês já vão entender, né, que se trata do Deus bíblico, né? Quando eu falar Javé, vocês sabem que é o Deus bíblico que está sendo tratado. Então, pesquisadores revelam que o grande personagem da Bíblia ele não foi visto sempre como um Deus único. Veja bem, nem sempre esse conceito de monoteísmo ele era presente na cultura hebraica, tá? Antes do livro sagrado, ele era só mais um entre muitas divindades. O Pai Celestial El, o jovem guerreiro Baal e até a senhora Asherã teriam sido influências, né? Bom, a afirmação pode soar desrespeitosa para judeus ou cristãos, mas não está muito longe da verdade. Javé, o Deus do Antigo Testamento, ele parece ter múltiplas personalidades. Para ser mais exato, especialistas que estudam os textos bíblicos leem antigas inscrições encontradas nos arredores de Israel, ou escavam sítios arqueológicos, né, eles estão reconhecendo a influência conjunta de diversos deuses pagãos antigos no retrato de Javé traçado pela Bíblia, né? É como se o Deus bíblico ele fosse uma fusão de deuses do panteão cananita, ou como se a origem do Deus bíblico, que é adorado pelos judeus, ele tivesse uma origem que pode ser traçada nos povos circunvizinhos de Israel, mais especificamente no panteão ugarítico, né, que é o panteão dos deuses cananitas. Bom, então vamos lá, continuando o vídeo. Então diz aqui, ó, que a ideia, né, em tese aqui do conteúdo não é demonstrar que o Deus bíblico não passa de mais um personagem da mitologia, embora o conteúdo já esteja deixando isso explícito pra gente, tá entendendo? Mas enfim, os pesquisadores querem apenas entender como elementos comuns à cultura do Antigo Oriente Próximo e principalmente da região onde ficam os estados de Israel, os territórios palestinos, tipo o Líbano e a Síria, eles contribuíram para as ideias que os antigos israelitas tinham sobre os seres divinos, ou seja, a visão israelita na hora da elaboração dos textos bíblicos, na construção dos livros da Bíblia ali do Antigo Testamento, que compõem o Antigo Testamento, é nítido que essas ideias, tá entendendo? Dos territórios ali palestinos, das nações circunvizinhas, tenham influenciado a percepção deles, o ponto de vista deles. Que vale lembrar, antigamente não era monoteísta, tá? Teve um período que Israel era politeísta e depois passou a ser enoteísta. Para quem não sabe o que é enoteísmo, é quando você sabe da existência de várias entidades, mas você prefere direcionar a adoração para uma delas. Mas você não está necessariamente negando que existam outros deuses além daquela divindade ali. Mas você decidiu escolher adorar apenas aquela, mas não negando a existência de outras. Deu para entender o que é enoteísmo? É basicamente isso. Bom, as conclusões ainda são preliminares,
Mas há bons indícios de que Javé, né, no caso o Deus bíblico, é uma fusão entre um Deus idoso e paternal e um jovem Deus guerreiro, com pitadas de outras divindades, uma delas do sexo feminino. O ponto de partida dessas análises é o fundo cultural comum entre o antigo povo de Israel e seus vizinhos e adversários. Isso aqui é inegável, tá? Isso aqui é quase que um fato. Os cananeus, né, moradores da terra de Canaã, como era chamada a região entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo em tempos antigos, no caso ali na Bíblia vai retratar os israelitas como um povo quase totalmente distinto dos cananeus, mas os dados arqueológicos revelam profundas semelhanças de língua, costumes e cultura material. A língua de Canaã, por exemplo, era só um dialeto um pouco diferente do hebraico bíblico. Então tá aqui, ó, registros arqueológicos, tá? Então você vê que há coisas em comum entre os israelitas, né, entre o povo de Israel e os povos aí de Canaã e outros povos circunvizinhos, tá? Os cananeus não deixaram para trás uma herança literária tão rica quanto a Bíblia. Então, o deus de Ugarit, o El, ele possivelmente pode ter inspirado, né, o povo judeu a ter escrevido a Bíblia e ter construído esse conceito de Deus que a gente entende hoje, né? Então, é o seguinte, no entanto, poucos quilômetros ao norte de Canaã, prestem atenção que essa vai ser a parte mais interessante do vídeo, olha essas informações. Bom, a poucos quilômetros do norte de Canaã, na atual Síria, ficava a cidade-estado de Ugarit, veja bem, cuja língua e cultura eram praticamente idênticas aos de seus primos do sul. Ugarit foi destruída por invasores bárbaros em 1200 antes da Era Comum, mas os arqueólogos recuperaram numerosas inscrições da cidade, nas quais dá para entrever uma mitologia que apresenta semelhanças e diferença, né, impressionante com as narrativas da Bíblia. Por isso, o Garit é uma parte importante do fundo cultural que mais tarde daria origem às tribos de Israel, resume Christine Hayes, professora de estudos clássicos judaicos da Universidade de Yale. Então os pesquisadores estão achando esses paralelos aí, certo? Bom, uma das figuras mais proeminentes nesses textos é El. Veja bem, El é um nome que quer dizer simplesmente Deus nas antigas línguas, melhor dizendo, desculpa, da região, mas que também se refere a uma divindade específica, o patriarca ou chefe de família dos deuses. Patriarca é a palavra-chave para o El de Ugarit, que tem paralelos muito específicos com a figura de Deus, né, da Bíblia durante o período patriarcal retratado no livro de Gênesis e personificado pelos ancestrais dos israelitas, Abraão, Isaque e Jacó. Nesses textos da Bíblia há, por exemplo, referências, no caso El Shaddai, né, embora a expressão normalmente seja traduzida como Deus Todo-Poderoso, e El Elyon, que significa Deus Altíssimo, certo? E também El Olam, que é Deus Eterno. Então El Shaddai significa El da montanha, mas ela é normalmente traduzida como Deus Todo-Poderoso. Então, bom, o curioso é que na mitologia ugarítica, El também é imaginado vivendo no alto de uma montanha, visto como um ancião sábio de vida eterna, tal como os patriarcas bíblicos. El é uma espécie de nômade vivendo numa versão divina da tenda dos beduínos, e mais importante ainda, El tem uma relação especial com os chefes dos clãs, tal como Abraão, Isaque e Jacó. Ele os protege e lhes promete uma descendência numerosa. Ora, a maior parte do livro de Gênesis é o relato da amizade de Deus com os patriarcas israelitas, guiando suas migrações e fazendo a promessa solene de transformar a descendência deles num povo mais numeroso que as estrelas do céu, no caso Israel. Outros dados mais circunstanciais traçam outros elos entre o Deus do Gênesis e El. Num dos trechos aparentemente mais antigos do livro bíblico, Deus é chamado pelo epiteto poético de touro de Jacó, frase que é às vezes traduzida como poderoso de Jacó, enquanto na mitologia ugarítica compara El frequentemente a um touro. Finalmente, o próprio nome do povo escolhido, Israel, originalmente dado como uma alcunha ao patriarca Jacó, carrega o elemento eu, carrega esse elemento. Lembra Ayrton José da Silva,
professor de Antigo Testamento do Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Então, um cara especialista de Antigo Testamento, e o cara está enxergando, não apenas ele como outros pesquisadores, estão encontrando esses paralelismos, né, entre a Bíblia e outros mitos mais antigos, né, entre mitos e crenças de culturas de povos locais. Né? Então eu faço a pergunta: se a Bíblia é a verdade absoluta e o Deus bíblico é a verdade absoluta, como pode haver tanta semelhança entre Deus e as coisas que estão ali na Bíblia, especificamente no livro de Gênesis, e as coisas ali que estão descritas na mitologia ugarítica? Porque a gente vê que no hebraico Deus em alguns trechos é retratado como El, tá entendendo? E Eu é um personagem específico que é o deus do panteão ugarítico, né? Vocês viram aí, mostrei pra vocês no início do vídeo. Então tem esses paralelismos, essa espécie de sincretismo muito forte na Bíblia. É como se eles tivessem se embeberado das fontes dos povos circunvizinhos que viviam ali no mar Mediterrâneo, vivia ali naquela parte ali do Oriente Médio antigo, certo? Como falei, não quero aqui tirar a fé de ninguém, não quero desconverter ninguém. Se você acredita em Deus, no cristão, no judaico, no islâmico, seja qual for, e te faz bem, continue. Só estou aqui te passando informação, tentando abrir sua cabeça, te fazer pensar e te induzir também a pesquisar isso aqui. Não apenas acreditar em tudo que eu estou falando como se fosse a verdade. Não, vá a campo e faça suas pesquisas e chegue à sua conclusão, certo? Bom, é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo caso você concorde ou discorde do que eu falei. Tá? Muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção. E é isso, vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.